Como anotar seus gastos? Como ter uma maior clareza e justamente saber onde o teu dinheiro está indo? Como investir mais e melhor? E o que de maneira nenhuma você pode fazer? Bom, depois da vinheta eu te explico melhor sobre isso. Antes de mais nada, caso esses vídeos estejam fazendo sentido para você, curta aqui embaixo, se inscreva no canal para receber as próximas atualizações e também compartilhe com os amigos, principalmente com aqueles que estão precisando ouvir essas dicas. Sem mais enrolação, vamos à primeira parte. Muito se fala sobre onde gastar, como anotar seus gastos, como conseguir ter uma saúde financeira maior. A maneira que eu faço é que eu vou passar para vocês. E o primeiro passo que consiste nisso é tu anotar todos os gastos. Por quê? Tu precisa ter uma clareza quanto ao que tu está gastando e aonde tu está gastando. Como que funciona? O primeiro passo, você anota todos os gastos, todos. E tu vai ter todos eles listados ali. No segundo momento, tu vai conseguir ter uma clareza do que está sendo fundamental para o teu convívio, para a tua vivência e que está te levando para um próximo nível e quais são as coisas que tu justamente precisa cortar. Então, depois que tu tem todos eles listados, você classifica ele do primeiro, numa nota de 1 a 10, e vai indo até conseguir classificar todos. Então, ali já vai ser totalmente racional os cortes que tu precisa fazer. Então, fica mais claro e justamente mais fácil de tu fazer aquilo e não tem nenhuma emoção envolvida, porque aquilo já foi numericamente classificado para ti. A segunda parte é tu conseguir classificá-los dentro de grupos. Por que disso? Toda a metodologia que eu estou passando para vocês é para tornar a racionalidade da tomada de decisão muito mais fácil. Quando tu tem números envolvendo aquilo, tu consegue saber com mais clareza aonde está indo o teu dinheiro. E com percentuais, e com métricas. Então, se tem métricas, tu consegue melhorar aquilo. Então, onde eu estou gastando? Estou gastando em alimentação demais? Estou gastando em transporte demais? O que eu posso cortar aqui? Então, assim tu consegue ter, como já tem definido todos eles e classificados, tu consegue separar. Bom, esses aqui que são nível 8, eles estão em alimentação. Esses aqui que estão nível 7 são em transporte. Esses aqui que são nível 3 estão em educação. Então, como é que eu posso rebalancear isso? Como é que eu posso deixar isso mais fortemente alinhado com o meu objetivo? Como que eu posso deixar isso mais claro sobre o que eu quero? Qual que é o meu foco? Eu tenho que investir tanto. Então, isso está condizendo com isso? O segundo momento, tu vai tornar todos esses gastos que tu classificou de 1 a 10 em grupos de alimentação, em grupos de transporte, em grupos de educação, em grupos de lazer. E assim tu consegue ter uma métrica quanto a quanto está indo em cada grupo. E assim tu consegue saber exatamente aonde tu precisa melhorar, por que tu precisa melhorar, e tu consegue tornar aquilo mais racional, aquela tomada de decisão e aqueles cortes que tu vai fazer ficam mais fáceis, porque ficam mais claros. Então esse é o primeiro objetivo da nossa organização financeira, é a gente ter clareza de onde está indo o nosso dinheiro, ter clareza onde são os nossos erros e melhorar aquilo consequentemente. Então fica mais fácil, esse é o objetivo. A gente não tem que dificultar a nossa vida, né? Mais envolvendo dinheiro. A gente tem que facilitar e ter métodos e uma metodologia para justamente a gente alinhar, ter um foco e um objetivo para longo prazo, um objetivo para reserva de emergência, um objetivo para o nosso lazer, e assim a gente saber exatamente quanto a gente pode gastar em cada. Então agora que a gente já tem definido quais são os nossos gastos, todos eles anotados, a gente já sabe a classificação que a gente deu para eles de 1 a 10, qual que é justamente os gastos 10 que a gente está tendo, quais são os gastos 1 que a gente está tendo, aqueles a gente já vai cortar imediatamente. E o mais importante sobre isso, o que foi dito já anteriormente, é a gente facilitar a nossa vida. Como a gente pode facilitar a nossa vida de uma forma muito simples? Tendo somente um cartão. Por que tendo somente um cartão? Se eu tenho um cartão, eu tenho uma fatura. Porque pequenas contas eu consigo pagar com o cartão, porque o percentual que eu pago sobre aquele valor é bem baixo. Então é melhor eu ter uma organização para eu ter uma fatura no máximo, ou 2, 3 no final do mês, do que eu ter uma fatura de 300 num, 300 no outro, 300 no outro. É melhor eu ter uma fatura de 900, porque eu só preciso pagar aquilo e acabou. Não tem mais nada para pagar, não tem nada que eu esqueci. E essa que é a parte boa da gente ter justamente um cartão. E o cartão que eu falo é um cartão de crédito, porque o cartão de crédito ele te recompensa por gastos que tu já ia ter, ele tem uma facilidade, uma segurança muito maior e N coisas que eu posso falar no segundo vídeo. O que acontece é que tu tendo um cartão somente, tu consegue saber exatamente quando tu tem que pagar e também tu consegue ter clareza
total daquilo. Porque é isso que eu tenho para gastar, eu só tenho esse cartão e é essa fatura que eu vou ter no final do mês. Eu já classifiquei meus gastos, o próprio cartão já vai me dividindo em grupos e eu consigo refinar ele mais ainda numa planilha própria ou anotando no próprio caderno. E assim eu vou tornando cada vez mais fácil e com mais automatização os processos que eu tenho, tornando mais racional a minha tomada de decisão, assim sendo muito mais tranquilo eu conseguir investir, sendo mais tranquilo eu sair das dívidas e sendo mais tranquilo eu ter uma saúde financeira. Tendo essas 3 dicas e seguindo elas, vai ficar muito mais fácil mesmo tu conseguir ter uma saúde financeira e tu ter um controle maior dos teus gastos. Controle. Esse que é o objetivo em questão de gastos. Tu precisa ter metas e metodologias, porque torna mais fácil tu não ser suscetível às tuas emoções no momento de, eu só queria comer isso aqui, eu só queria sair agora. Fica mais controlado. E quando tu tem clareza do que tu precisa gastar e quanto tu pode, tu consegue fazer coisas de lazer, como por exemplo, ir num restaurante mais caro, ou por exemplo, sair, fazer um passeio, porque tu te planejou financeiramente para aquilo, e aquilo não é uma frustração de, nossa, eu não vou conseguir fazer isso. É uma coisa que tu já sabe que tu vai fazer. Então tu já consegue te planejar para aquilo executar. E a tua vida vai se tornando muito mais tranquila de ser vivida. E finanças e... duas coisas que não combinam. Finanças e desorganização. O momento que tu for desorganizado financeiramente é na hora que tu vai ver o resultado. É a coisa mais ingrata que tem. Se tu for desorganizado financeiramente, tu vai ter resultados desorganizados. O que significa isso? Tu não vai saber quanto vai receber, tu não vai saber quanto tu tem para pagar, tu não vai saber o que tu pode ou não fazer, e aquilo vai gerando uma bola de frustração. Então, justamente, a gente precisa ter clareza e assim a gente consegue ter lazer, a gente consegue investir e a gente consegue dormir. E essa é a melhor parte de todas. E antes de terminar, eu prometi para vocês uma dica de ouro. O que é essa dica de ouro que vocês nunca podem fazer? Nunca comprometam 50% da sua renda. Nunca, em hipótese alguma. Porque qualquer eventual imprevisto que tu tenha, qualquer crise que tu tenha, ou por exemplo, se tu for assalariado, tu for demitido, que é um imprevisto, tu não tem capacidade de te manter por mais de 2 meses. Vamos supor o seguinte, tu recebe 1.000, certo? E tu já tem comprometido 500. Tu foi demitido e vamos supor que tu receba o seguro e tu consiga pegar lá os 6 meses. Então 6 meses, vamos supor que seja 6 meses completo, R$6.000. Só que eu tenho 500 comprometido, então desses 6.000 eu tenho já 3.000 reservados para aquilo. Só que eu tenho 3.000 durante 6 meses, se eu não tiver um eventual ou uma outra renda. Então, se eu tenho 3.000 já comprometido, tenho 3.000 que me sobrou, eu tenho 3.000 dividido por 6 meses. Então, eu não tenho os 500 que eu precisaria para manter as outras coisas. Então, eu já me ferrei. E justamente isso, um exemplo que eu estou dando para vocês, vai funcionar para qualquer coisa. Se tu comprometer 50% e tu tiver um eventual imprevisto, ou a tua renda baixar, ou alguma coisa acontecer, tu não vai conseguir te manter por mais de 2 meses no máximo. Isso se tu te manter. Fora que, quando tu tem comprometido 50%, tu não vai conseguir fazer coisas de lazer. Porque 50% vai ser para pagar isso e 50% vai pagar as outras contas. Então, o mês tu vai trabalhar para pagar a conta. E isso vai te gerar uma frustração. Isso gerando uma frustração, tu vai ter um desequilíbrio, tu vai ter que gastar para superar aquilo, vai ter que se embebedar na sexta-feira para superar aquilo, tu vai ter que fazer uma extravagância para dizer para ti mesmo que tu precisa daquilo, porque tu já está atolado em conta, então não faz todo sentido, né? Tu ter mais uma conta para pagar. E assim vai, a gente é feito de emoções. Quando a gente consegue saber o que nos faz feliz, o que nos faz triste, e tomar as nossas decisões para deixar justamente mais nessa linha e facilitar a nossa felicidade. As finanças não estão nem aí para saber se tu tá triste, ou se tu tá infeliz, ou se tá tendo algum problema. Tu precisa tornar elas o mais racional possível. Porque a gente já tem muitos problemas. A gente conseguir tornar isso mais um, vai ser uma bola de frustração constante. Então, caso esse vídeo tenha feito sentido para ti, deixa um curtir aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos no Instagram, Facebook, LinkedIn, qual que for o meio que tu tiver. E eu peço que vocês deem um feedback de o que vocês estão achando, fala o que vocês estão achando, sejam sinceros para a gente conseguir passar um conteúdo melhor para vocês e é um conteúdo que vocês querem ouvir.
Então, muito obrigado por assistirem até aqui e eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu!